Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um live do Nick. Prazer ter todos vocês aqui. Hoje um live muito importante e especial. Atualmente nós estamos vivendo a fase do medo, da insegurança, da incerteza. E graças a... Eu sou um artista, tá, gente? Para quem não me conhece, eu sou um artista, sou cantor, sou apresentador, sou jornalista. E esse live é para defender pessoas que têm medo, que não sabem o que vai acontecer com o futuro do Brasil. Já estamos vivendo um momento de terrorismo, né? Pessoas sendo mortas, pessoas se suicidando, com medo do que vai acontecer ainda. Então eu trouxe aqui dois convidados para lá especiais, corajosos, né? Porque no momento de tanto medo as pessoas vêm aqui dar sua opinião e falar o que acreditam. Então é muito importante isso. Do meu ponto de vista como jornalista, eu não acredito que o Brasil vai ser um inferno. Em qualquer uma das duas opções, tá, gente? Nem se um lado ganhar, nem se o outro ganhar. Porque nós construímos nosso futuro, e se a gente constrói o futuro com medo, é o que a gente vai criar. Então, não tenham medo, gente. Às vezes acontecem coisas ruins para que as coisas se encaixem na hora certa. Por isso nós estamos vivendo esse momento. Então, chega de milongas e vamos conhecer meus dois entrevistados aqui, né, que é o Febo Werneck e a Mel Glitter. Aqui comigo, muito obrigado. Oi, povo! Do meu lado aqui o Febo e do lado de cá a Mel. A Mel você já viu que é essa periquetada toda aí, né? Uhum. Já viu de Batman, tudo. Muito bem. Febo Werneck representa aqui o lado homoafetivo, né? Ele teve as escolhas dele, é um homem que gosta também de ter relações homoafetivas. Qual o problema disso? Ele é um ser humano igualzinho você, igual a mim. Então ele veio expor o ponto de vista dele em relação a tudo que ele acredita. E Febo Werneck é a favor de Bolsonaro, né? Por incrível que pareça. É um afetivo que é a favor de Bolsonaro. Do meu lado aqui, Mel Glitter, uma mulher guerreira, batalhadora, intensa, né? Ela luta pelo que ela acredita, ela compra briga. Ela vai de voadora se alguém não concorda com ela, e também ela passa a mão. Ela tem os dois lados, né? Porque ela é muito amorosa. Mas ela, nessa eleição, ela comprou a dor, viu, gente? Ela comprou a dor e ela é contra o Bolsonaro. Então aqui nós vamos entender o porquê tanto ódio, tanto rancor, tanta briga, né? Do lado de cá, as pessoas têm medo que o Brasil se transforme em Venezuela, que a nossa classe caia, né? Que a gente passe fome, que perca tudo que tem. Do lado de cá, que as pessoas mais simples não tenham mais voz, sejam fuziladas, sejam mortas. Que isso é verdade? O que isso pode ocasionar para o nosso Brasil? Então, quem quer começar aí, falar um pouquinho? Bom, eu vou deixar... Não, pode começar. Vamos começar, então vamos começar. Bom, Por que você é contra o Bolsonaro? Vamos começar já aí. Já põe o pé na jaca. Então Sem tá. por tópicos, Então né? vamos começar assim. Vamos começar assim, depois a gente vai pro tópico. Vai. Bom, primeiro assim, eu quero dizer assim, quero iniciar com um chute inicial, já deixando uma coisa bem clara, antes que o povo comece aí mandar mensagem me rotulando de alguma coisa. Não sou petista. Tá? Não sou petista, nunca fui petista. Aliás, nunca tive partido de estimação, eu nunca votei em legendas, eu sempre votei em pessoas, em candidatos. E nessa eleição a gente está tendo uma situação que, para mim, é muito forte. A gente está com um partido que é o PT, que de certa forma trouxe um caos ao nosso país. E do outro lado a gente tem um candidato que está disputando o segundo turno juntamente com o Fernando Haddad do PT, que para mim ele tem qualidades que eu diria que são repugnantes. Para mim, as pessoas são repugnantes. Então, quando eu falo que no segundo turno o meu voto é pro Haddad, 13, PT, é porque não é um voto para o partido, é um voto moral. Então, moralmente, eu acho que eu não devo de forma alguma, não me entra na cabeça de forma alguma dar um voto para um candidato que tem qualidades que eu deprecio, que eu luto contra. Quer me dar?
Muito bem, obrigado, Mel. Então, É isso o aí. comecinho, assim, é o nós fervo, né? começamos, tá, É o gente? fervo. E agora o Febo, o que levou ele a acreditar no que o Bolsonaro fala, acreditar nas propostas, né? Porque a maioria, eu tenho muitos amigos que são homoafetivos, então todos eles estão apavorados. Tem gente que está com medo, está querendo até sair do Brasil. Certo. Então para você, meu querido amigo que é homoafetivo, minha amiga, mulher, calma. Nem aconteceu nada ainda para você sair correndo, calma. Vamos deixar falar agora o Febo. Por favor, Febo, fala a sua versão. Por que você acredita no Bolsonaro, primeiramente? Bom, então na verdade é o seguinte, eu votei no Bolsonaro no primeiro turno, vou votar nesse segundo turno também, porque eu me considero conservador. Antes também que algumas pessoas venham também me chamar de pet, né, de cachorro de estimação, né, porque são sempre esses os xingamentos. Eu sou coordenador de um movimento de direita aqui no ABC, que é o Direita São Paulo, em Santo André. Então não é uma coisa assim randomicamente, eu não ocupo um lugar secundário nos movimentos de direita, e eu consigo me sentir representado pelas falas do Bolsonaro. Eu acho assim formidável, por exemplo, ele ter xingado a Globo no meio da Globo, e eu defendo pautas conservadoras e eu me identifico com o conservadorismo. Eu não me identifico necessariamente com a figura do PSL, né, porque já que a Mel falou do PT, né, da relação do partido, tudo, eu não me identifico necessariamente com o PSL, mas é o candidato que eu estou apoiando. Muito bem. Agora deixa eu só dar uns ois aqui. Gente, obrigado por estar comigo. Não sei se eu vou conseguir dar oi para todo mundo, né? Porque a coisa vai esquentando aqui ao decorrer do tempo, né? Sônia Freitas, Palmério Guzmão, Balmieri, obrigado por estar comigo. Suzane Bevilacqua, José Paulo Verjas, Cláudia Mamed, obrigado por estar aqui comigo, Cláudia Mamed, muito obrigado. Silmara Fiari, Cláudia Mamed, uma parceirona querida que eu ganhei na vida aí. André Meneghetti, obrigado por estar aí. Mário Arabi, Rosângela Pesuto, Pormel, Ana Lúcia, obrigada, minha amiga minha e tua, né? E um monte de gente que entrou aqui, Joel Moveira, falou que eu voto. Gente, você pode colocar quem vocês votam aqui, não tenham medo não, fiquem tranquilos, isso aqui é um live democrático, isso aqui é um live democrático, tá? Posso, eu não sou entrevistadora, eu não sou. Mel, Não quer falar um pouquinho? sou, Pode falar. Passa pra mas ela, eu vai lá. vou. O Febo é uma pessoa linda, mais lindo ainda pessoalmente. Tira as fotos, tudo com uma cara sensual, assim, de arrasar. Depois Ele eu é um vou pedir pra artista, ele me né? dar Ele é uma um artista. receita, porque ele é lindo realmente. Agora, amor, me fala, eu preciso saber, eu quero entender. Você sendo homossexual, essa pessoa linda, descolada, inteligentíssima, eu vi você conversando ali no bastidor, você é muito inteligente, cara. Você é muito inteligente. Nada, sou golpista. Não, inteligentíssimo. Você sendo homossexual, nada te afeta na fala do Bolsonaro nesse quesito de ele ser um homofóbico, confesso? Eu não estou te julgando, não. Eu só quero entender, realmente. Você quer entender qual que é a minha relação com isso? Nesse sentido, nesse quesito, tá? Tá, tem que olhar pra cá. Isso. Aqui. Então. Na verdade é o seguinte, eu entendo que é estranho olhar pra lá e não olhar pra você. Você pode olhar para ela também de vez em quando? Pode olhar pra mim. Pode. Então, pode olhar. é o seguinte, eu entendo que as falas que ele teve inicialmente não foram formidáveis, não foram agradáveis. Não foram falas que... Não são falas porque eu não sou responsável pelas falas do Bolsonaro no passado e eu também não sou responsável por todas as atitudes dele ou de qualquer político que eu vote. Então eu não concordo com as falas iniciais, não concordo com uma coisa aqui, outra ali, a gente não precisa concordar 100% com ninguém, mas eu não achei as falas dele originalmente tão absurdas, levando em conta que nós temos uma militância LGBT altamente raivosa e uma militância que quer realmente impor coisas. Porque o tempo inteiro falam que o problema do Bolsonaro com os gays começou com o kit gay. Não é verdade. A treta começou quando nós tivemos o PL 122 de 2006 da Yara Bernardi, que queria criminalizar a homofobia, né? Entre aspas, mas na verdade queria proibir até as igrejas de manifestarem opinião sobre isso. Entendi. Então acho que assim, a treta começou, eu só estou abrindo parênteses na pergunta dela, porque assim, o pessoal associa muito o conservadorismo no Brasil com o kit gay, mas o problema não foi o kit gay antes. Antes já vinha esse movimento, entendeu? Que, aliás, o kit gay nem existe, nunca existiu. Ah, não, existiu.
Não O kit existiu. gay. Você conhece uma escola, você conhece Não, um mas espera um professor pouco. que ele chegou na sala de aula dele um kit gay para ensinar crianças de 5, 6, 7 anos sobre aquilo. Minha filha é professora de escola, nunca ninguém Então. viu esse kit gay. Tanto que o TSE suspendeu. Suspendeu. Que era uma inverdade. Isso aí foi Então, foi mas não uma é bem mentira. assim. É o seguinte, o kit gay em si, né, tinha até um nome bem colorido, né, que era Escola Sem Homofobia. Isso. Ah, que fofo. Então tinha esse nome fofo e colorido. Só que o kit, ele não foi aplicado oficialmente nas escolas, porém ele foi usado, até onde eu sei, como teste em alguns lugares, em alguns ambientes, poucos, tudo, mas ele foi desenvolvido. É que ele não foi aplicado, porque houve uma pressão conservadora contra. Mas eu vou ser sincero, rodaram vídeos na época, rodaram materiais da época. Ó, que eu saiba. E eu não me senti, eu achei absurdo aquilo. Esse material, que eu saiba, nunca chegou às escolas. O MEC nunca aprovou. Ele existe, o Não, material. ele não O aprovou. material existe. Isso, ele não foi. É fato, mas ele nunca foi aprovado, nunca chegou. Mesmo porque nenhum professor, com a sã consciência, a gente vendo mais ou menos pela internet aquele tipo de material, acho que nenhum professor chegaria com material daquele e ia dar para os alunos. Pois eu conheço gente, só abrindo parênteses, que faz coisa pior. Conheço professor que obriga a criança de creche, não é adolescente, não é um povo da Fifileche, obriga criança de 3, 4 anos a se vestir de menina e o menino se vestir de garota. Não, então, mas isso aí... Não tem a ver, mas tem uma relação. Mas por conta do professor, que não Sim, bate bem na sim. cabeça. Mas, É o problema dele. não é nem só as Mas- resoluções Mas municipais não é o ajudam. kit gay, mas não é o kit gay. Não, o kit não é o gay kit uma gay. invenção. É isso que a gente está querendo Muito evitar, bem. que é uma invenção. É que eu não acho que o kit gay seja uma invenção. Eu acho que ele foi Mas um projeto. o TSE... Ah, meu foi querido, notícia- mas o TSE até hoje não apareceu para falar que as pessoas podem votar em que elas quiserem. Porque não é isso que estão falando nas redes sociais. Não, mas as redes sociais a gente não pode levar em conta. Porque se a gente for levar em conta as redes sociais, a gente vai ser levado ao engodo. Então, mas o kit gay tem a ver mentira. com as redes sociais, não tem a ver? Então, por isso que foi retirado. É uma não. inverdade. A Não gente é pode bem uma bater nessa inverdade. tecla numa inverdade, numa mentira. Kit gay não existiu. Não, ele não foi distribuído oficialmente Então, em ele não escolas, existiu. mas existiu. Mas Quanto projeto? Não, porque Eu quando a escrevo um projeto de TCC. Quando a gente Esse projeto fala- existe? Quando a gente fala do kit gay, o kit gay pregado na internet pelo Jair Bolsonaro, é que ele existia, foi distribuído nas É que escolas. fizeram testes e foi. nas escolas, em algumas. Mas em que escolas que não existem essas escolas? Não tem Então, nenhum professor que se Ô, Bel, pronunciou que falou. existem vídeos na internet que mostram Não exatamente o que foi existem. O colocado. MEC jamais. Existe Esse vídeo, existe material vídeo. não Da é época, máximo. inclusive. Da época É que o que eu Crianças percebo... estudando o kit gay. Mel, o que eu percebo é que o assunto do kit gay, ele foi atropelado por outras coisas que começaram a rolar. Sim. Mas o assunto em si, ele existiu. Foi uma coisa de 2011, se eu não me engano, muito comentada na época. E depois acabou caindo, porque haja vista que os escândalos da nossa década específica começaram uma bola de neve. Então, primeiro começou kit gay, aí depois veio não sei o que, né? Veio não sei o quê. E não é só o kit gay em si. Houve gasto com ONGs para fazer essa brincadeira. Então, ou seja, houve dinheiro público envolvido nisso. Ainda que seja. Assim como há dinheiro público hoje em universidades para fazer coisas que não são convenientes. Eu fico ainda, bato na tecla esse kit gay. Nunca existiu, é uma invenção maldosa, nunca foi distribuído em escolas, não tem professores que praticou isso em sala de aula. E o MEC Mas foi vetado, né? jamais, O o parlamento MEC vetou. cansou de falar na Parlamento página oficial dele, não foi nenhum professor aprovaria isso. Você acha que um professor em sã consciência Eu acho. aprovaria isso? Eu acho. Não, achar é uma coisa, Não. mas é fato. Não, mas eu conheço gente que aprovaria o kit gay. Com Bom, certeza. muito bem, deixa eu entrar um pouquinho aqui, gente. Realmente, a gente vai ficar assim, vocês têm toda a internet para vocês buscarem, procurarem, né, vasculharem e chegarem ao seu consenso.
Quanto às notícias fake, gente, tem muita notícia fake de um lado, do outro, né? Então, o fake ajuda a gente a ficar mais com medo ainda, né? Então, antes de você sair compartilhando fakes, é interessante você ver se aquilo realmente é uma verdade, né? Sim. Não sai compartilhando tudo, por quê? Você vai deixar uma pessoa com medo também, entendeu? Então, cuidado com fakes. Mas você que luta pela uma causa, acho que tem que lutar mesmo. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma coisa muito bonita, viu, Febo, viu, Mel? De as pessoas se politizarem, porque antigamente a política era taxada como, deixa pra lá, Não, eu deixa acho pra lá, que deixa pra lá. havia Depois que a também gente... uma certa vergonha de falar disso, né, das É. coisas. Né? Então deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, e a gente acabou vivendo o caos que nós estamos agora, né? Gente da direita com medo, gente da esquerda com medo, uma incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, gente da direita querendo ir embora do Brasil porque não sabe o que o Brasil vai acontecer, gente da esquerda ou quem do meio você quer ir acha, embora Nick, também, que- é muito complicado. Por que esse medo? A gente O medo, nunca teve então. eleições de medo. É a primeira vez que a gente está tendo uma campanha eleitoral para presidente que há esse medo. Porque não é um medo inventado, é um medo que já existe. Um medo Está nas sendo ruas. nas ruas. Então. Exatamente. Eu trabalho numa clínica psiquiátrica. Uma clínica de psicologia. E a gente recebe lá todo dia pacientes que vão à procura de acalanto na voz de um psicólogo, claro. com esse medo, entendeu? A gente vê relatos, a gente vê os amigos da gente. Eu tenho muitos amigos, eu luto por essa causa. Eu tenho amigos maravilhosos, lindas, minhas bibas incríveis. Eu amo vocês, eu sou fã de vocês, vou defender vocês até a morte. Aliás, você tem até uma personagem Porque viva, né? Eu tenho a minha personagem, uma drag, eu falo que não é drag queen, é drag dragão. Que é a Tina Tani, que ela é um escândalo, um abuso de pessoa, que é uma forma de homenagear essa gente linda que eu Claro. amo. Meu irmão é homossexual, ele não merece sair na rua e apanhar por ser homossexual. Você tá entendendo? Meus amigos não merecem sair na rua. Porque quando a gente passa por uma fase dessa, que as pessoas estão ficando com medo de sair na rua, não é só a pessoa em si que está com medo, a família toda passa a ter esse medo. Uma mãe tem um medo que o filho homossexual ou a filha homossexual saia à rua e seja violado o seu direito de liberdade. O pai dessa pessoa, a família em si. Entendeu? Então não é só a pessoa, o homossexual que sofre, acaba gerando um pânico familiar. Então eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter um carinho, tem que se atentar, a gente tem que ter empatia. A gente tem que ter empatia pelo próximo. Não, sim, só que eu entendo o seguinte, você não acha que isso também é fake news? Que Não, os gays realidade. vão morrer em tudo quanto é lugar? Não, isso eu não sei, porque a gente vai ter que Mas parar eles pra já ver. morrem, não morrem? Mas você viu o que está acontecendo? O que Você tá viu que acontecendo? esses dias uma trans foi morta aos gritos de Bolsonaro? Porque ela era uma trans. Você viu que esses dias, eu estou falando dessa Não, semana. eu sei. Essa semana. Mas Uma você não achou mulher- esse caso da trans uma estranho? mulher- não achei. Das pessoas gritando o tempo inteiro Então, Bolsonaro, mas olha Bolsonaro, só, Bolsonaro? Uma outra que ela relatou, pode ser uma algo incriminador, uma mulher hétero Ah. foi confundida com um travesti. O taxista parou o carro, bateu nela, porque achou que ela era uma travesti. E quem me garante... Não, eu Esse entendo. é o relato dela. Sim. Fora outras coisas Sim. que tem acontecido. Só que aí que tá o X da questão. Aí que tá o X da questão. Vem essa história de que o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Exato. Exatamente, né? É também o país que mais mata policiais, é o país que mais mata mulheres, é o país que mais mata gente gorda também. Porque é o país que mais mata todo mundo. Porque os números de homicídios no Brasil superam... Maiores do planeta, né? Não é que são os maiores do planeta. Superam, por exemplo, da Síria. É uma Mas guerra, a Síria né? tem menos população. Tem, mas é que tem uma guerra rolando lá, né? Então, lá é mais normal morrer, porque guerra só morre. O Rio de Janeiro já é uma guerra. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, já morre, entendeu? Já morre muito. Homossexual já morre muito, morre muito. E vai continuar morrendo, porque a gente vive uma cultura que tem desarmamento. A gente viveu 2 governos, a gente viveu 30 anos de socialismo no Brasil, basicamente isso que a gente teve até hoje. E a gente teve 2 governos, Lula e Dilma, que foram governos que foram coniventes com essas violências. Mas a gente não pode fazer disso algo normal, aceitável. Não é normal. Comum. Mas é A gente- matemático, é mas a gente estatístico. mas a gente tem que ter, então, alguém que vai nos representar que queira mudar essa estatística. Então, mas- Não alguém que vai chegar, dar a cara a tapa e falar eu sou homofóbico com muito orgulho. Não, se meu filho fosse gay, eu vou bater nele, bate que vira homem. A gente não pode, a gente tem que ver essas coisas. Se a gente não vê essas coisas e se indignar, a gente perdeu mais do que a noção, a gente perdeu a alma. Então, mas olha só.
o que acontece com a morte de homossexuais? Se você tem números maiores do que o da guerra na Síria, vai ter morte de homossexual. Porque isso é uma questão lógica, uma questão estatística. Se você tem um número alto de mortes, vai ter no meio desse número alto de mortes homossexuais e mulheres morrendo. Porque também estão falando na internet que existe a questão da morte das mulheres, que aumentou nesses últimos anos. E aumentou, claro que ia aumentar, porque com Dilma no poder ia aumentar mesmo. Porque ela é uma guerrilheira. Como é que coloca uma guerrilheira na presidência da República? Colocar uma guerrilheira na presidência da República iria ter mais criminalidade. Isso era óbvio, isso era uma equação. Então, assim, agora, a morte de homossexuais, ela não é só devido a isso. Existem coisas que são contabilizadas como homofobia, mas que não deveriam ser contabilizadas como homofobia, como é o caso do crime passional, né? Como é o caso do crime passional. E quando a pessoa morre, e não é bem por... Claro, a morte é horrível de qualquer forma, mas não foi crime de ódio. Eu acho que é assim, quando a gente tem um representante que se torna um ídolo nacional, a gente vamos assim se manter aqui no Brasil, tá? Não vou fazer comparações. Um ídolo, alguém que se torna um ídolo, que tem seus seguidores, e que ele bate no peito, e ele contrariando a tudo, que deveria ser uma vergonha você falar que você é homofóbico, que você é xenofóbico, enfim. Mas não, ele bate no peito e assume. Você não acha que isso é uma grande incitação para aqueles que antigamente não tinham coragem de assumir isso? Isso, com certeza, isso faz com que as pessoas se sintam autorizadas a pregar o ódio, a ter mais ataques de ódio, como tem acontecido Tá, muito. mas aí deixa eu te perguntar. Primeiro, eu não acho que ele incite o ódio, tá? Eu acho que ele falou sim algumas coisas não muito agradáveis no passado, mas essas coisas muito agradáveis ele mesmo já se desculpou. Mas, Não, tudo bem, mas aí eu te faço uma outra pergunta. O que você achou das coisas que eu falei em relação à estatística? não vou falar, porque estatísticas são Não, eu não tô falando eu tô falando de estatística. pessoas. Eu tô falando de pessoas, só que eu tô falando o seguinte: se você tem mais assalto na rua, é óbvio que vai ter mais gay apanhando na rua. Porque tá fácil. Não, mas é uma questão, eu não tô dizendo que é normal o gay morrer. Eu estou dizendo que, se é matematicamente, eu tô falando de matemática, se é matematicamente, tornou-se, em termos de estatísticas, morrer mais pessoas na rua, igual no Rio de Janeiro, você tá lá tomando uma praia, tudo com esse tiroteio do nada. Vítima de bala perdida no Rio de Janeiro é uma estatística absurda. Você acha que um gay vai passar pelo tiroteio e aí não vai acontecer nada? Amor, mas a gente não pode falar das pessoas. Estatística deixa para quem cuida de estatística. Não, tem que falar de estatística. Fala quando, então? A gente tem que falar de vidas humanas. Mas vida humana é estatística, aí quando ué. eu falo de vidas humanas, eu estou falando de um candidato à presidência que incita, sim, a homofobia. É óbvio, isso está estampado E nas você capas acha de que as revistas. declarações do Lula sobre isso também não... A gente está falando de Bolsonaro, o programa é do Bolsonaro. Não, sim, mas eu estou dizendo Aí, assim, então, a não vou- bipolarização É dos dois lados. envolve o país. E eu não acho que as declarações dele incitem, porque é o único candidato que é a favor de armamento, por exemplo. Então, mas eu não queria... Muito bem, pera, pausa, Mel, por favor, vamos lá. Pausa pra gente falar de arma já já. Tá. Muito bem, eu acho que vocês devem estar gostando muito bem, a todos que estão aqui me prestigiando. Esse vídeo é muito importante, meu gente, compartilhe no seu perfil. Quase que todo mundo tem amigos que são homossexuais, né? Mulheres, homens, né? Mulheres ou homens, né? Ou extraterrestres também. Também. Todo mundo tem amigos, então o intuito desse live, gente, é para tirar o medo, gente. Tenho certeza, do fundo do meu coração, que quando chegar no ano que vem, mesmo que o Bolsonaro ganhe, não vai ter extermínio, não vai ter nada, não vai ter paredão, não vai ter nada, gente, tá? Eu sou um jornalista e é o que eu vejo, tá? Muita coisa foi plantada no terrorismo aqui, foi plantada no terrorismo de medo. A propaganda da televisão coloca lá uma pessoa que foi torturada, gente. Puxa vida, nós estamos vivendo realmente um período de medo, né? Em plena televisão, a Rede Globo, tá vendo uma pessoa que fala, eu fui torturada, me colocaram, deram choque na vagina, olha, explodiu gente. shopping, explodiu bomba, não sei onde. Gente, é complicado, né? Com certeza, você que é uma pessoa do bem, sendo homossexual, sendo negro, sendo asiático, sendo de outro país, já mora aqui no Brasil, vive sua vida, você é do bem, nada vai mudar.
Para você que é um criminoso, obviamente vai ter que se preocupar um pouquinho mais, porque a coisa vai mudar um pouco, né? Ou muito, talvez. A gente não sabe. Porque uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer o país funcionar. Ela tem um monte de regras, um monte de leis. Para ela fazer alguma coisa tem que ser aprovado pelo Congresso, pelos deputados, pelo Senado. Tudo é muito mais complicado, né? Então nós falamos um pouquinho do kit gay aí. Você pesquisa, procura e descubra a sua verdade. Ó, tá chegando, faltam 4 dias, né? 5 dias? Agradecimento aqui ao André BK, que está aqui no estúdio. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Oi? 4 dias. Faltam 4 dias para a eleição, então esse lado é muito importante, porque se ele fosse depois da eleição, não teria a mesma força que está tendo agora, porque agora o assunto está inflamado, né? Agora o assunto está inflamado. Então, a Mel vai fazer você que ainda tem dúvida, ou você que está escolhendo o outro lado, a mudar de lado. É a ideia dela. E do lado de cá, o Febo, né, que é um ser humano fantástico, aqui, bem inteligente, quer fazer você mudar para o lado dele, da direita. Eu sou um jornalista, eu estou aqui para ser imparcial e você deve escolher quem você quiser. A única coisa que eu não sou a favor é realmente de erotização de criança, tá? Sendo gay ou não gay. Erotização de criança para mim é um absurdo. Pode aumentar a pedofilia, pode aumentar, a criança deixa de ser criança, vira adulto logo cedo, né? Eu sou pai, é complicado. A gente não erotização pode, de criança. mas não. Para matar o assunto do kit Eu gay. preciso falar, agora pelo vamos para amor outro de assunto. Deus. Eu só Mas eu falar falo uma de coisa. arma. A gente não pode falar de erotização de criança, porque a gente está falando de homossexualidade, porque fica parecendo que homossexualidade é a causa de erotização de criança, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu concordo, viu? Atualmente a sociedade é uma sociedade erotizadora. É o funk, né, que é uma coisa erótica, que as crianças dançam. É cultura. É o funk. Muitas crianças, elas observam o que o pai e a mãe faz e faz igual, entendeu? Hoje a internet abriu um leque para a criança ter acesso a sites pornográficos, às fotos pornográficas. O selfie virou uma coisa de muita erotização. Então, gente, a erotização é muito complicado, porque o mais legal de ser criança é ser criança, né? Todos nós somos criança. Quanto à escolha sexual dela, cada um pode escolher o que quiser, não é, Febo? Não, sim, mas eu acho que os pais têm autonomia para falar de sexo com as crianças. E acho que esse assunto não é da escola. Também acho. E acho que a escola não tem que se intrometer. Acho que a escola, ela, enquanto uma representante do Estado, a escola não pode querer ser dona de tudo. O Estado não pode querer controlar nossas vidas. Porque é isso que aconteceu no governo do PT também. Então, assim, a Santa Imaculada Universidade, ela não pode mais querer dizer o que a gente pode ou não pode fazer. Porque as universidades fazem isso. As universidades ficam dizendo, né, que as universidades são altamente parciais, a gente sabe muito bem que são parciais, e eu acho, assim, enquanto professor, que não tem que ficar querendo incitar comportamentos nas crianças, entendeu? E eu acho que isso aumenta mais o preconceito, acho que isso aumenta mais a erotização mesmo da criança, porque mesmo que a gente não fizesse isso em sala de aula, as crianças já estariam, que nem fala. Ah, mas a criança assiste novela. Então, mas já está errado nisso. Já está errado. Porque primeiro você dar audiência para a Globo já seria errado no mundo normal, né? Então, já está errado aí, né? Mas deixa eu falar uma coisa, emendando aqui. Eu, em 1983, eu tinha aula numa escola pública chamada Armando Arruda Pereira, que eu tinha aula de sexologia. Foi maravilhoso, é maravilhoso, porque você aprender, não é aprender a fazer sexo, mas você aprender sobre o sexo de uma forma educacional. Quantos E anos não você é tinha, erotização. Em 1983 eu tinha 14 anos. Eu acho que a idade certa Exatamente. Então, mas não eu não sei. me tornei promíscua, eu não me Não, tornei... não sei, Mel. Não, mas a gente... Mas o a gente projeto, acabou de falar os que o kit projetos não da existiu. esquerda... Não existe 6 anos aprender isso que você está falando. Mas os projetos Já não da existe. esquerda são para 6 que anos. se fale de sexo com as criancinhas. Mas então, e o olha- próprio kit gay... Ah, vamos voltar no assunto. Pronto, voltou. Não, Voltou. volta. O próprio kit gay... Não tem Alguns kit que eu gay, cheguei a ver não existe. não falavam Não existe, gente. de sexo com proteção. Então pronto, já falou, agora vamos pular para o armamento. Mas Vai. olha, não existe, não existe. Não existe o kit gay. Não existe, o Maduro também não existe. É fake news. Nem o Lula- não existe kit o gay. Lula também não Se existe. você for professor
professora tiver um kit gay que você recebeu na sua escola, por favor, manda aqui. Mas manda com prova, com foto, falando onde que é a tua escola, endereço, Mas é que eu quero como eu saber. te falei, Mel. Não foi distribuído Então, oficialmente. não existiu. Existe. Eu Mas faço se um não foi bolo. distribuído, não Eu faço um existiu. bolo pra gente comer aqui no Se estúdio. ninguém comeu o bolo, não vou existiu. fazer Claro que existiu, Não, ele foi existiu. cozinhado. Se Amanhã vamos nenhuma em busca dos criança kit teve gays acesso, não Tá bom, existiu. vamos parar de falar de kit gay. Armamento, vai. Vamos Meu. falar de armas. Vamos fazer assunto Amigos, de homem. vocês, meus amigos professores que estão nos vendo aí, se você tiver algum livro, alguma coisa desse kit Não, o e puder, livro pode ter. e puder postar O uma livro foto aqui existe. nesse live, por favor, ajude-nos. Mas o livro Muito obrigado. existe, o que não existe é a distribuição. Então para Não existe foi, o kit. Foi vetado, foi vetado. Os livros existem. Foi O que vetado. não Não, existe eu não sei assim. são a distribuição Eu das sei o seguinte, que o escolas projeto para as existe. O crianças. simples fato do projeto existir pra mim já é um escândalo. Por que já é um escândalo? Porque houve dinheiro público para as ONGs fazerem. Então, por exemplo, o simples fato mesmo que não tenha sido distribuído em escolas, o que eu estou tentando dizer para você é que, mesmo que não tenha sido distribuído em escolas, o simples fato de ter gasto dinheiro público para montar esse material, para mim já é Mas, ofensivo. amor, o dinheiro público é montado para fazer mansão para político. O dinheiro público é usado para Não, mas o fato do dinheiro público ser usado cabide de emprego para para filhos ser de feito e para isso não quer políticos. dizer que para outra coisa está Jesus certo. amado! Não. Se foi vedado, projetos existem inúmeros. Eu faço parte de projetos também que eu vivo mandando por causa do teatro e a gente é selecionado ou não, Sim. ele dá ou não. Então os projetos não existem. Alguém vai fazer um projeto Mas o maluco. projeto em si já significa que o negócio existe. Então, mas se o fato de ter feito um projeto e não foi aprovado, ok, olha que bom senso, não aprovaram o maluco que fez o projeto. E acabou. Tá bom, perfeito. Vai, Agora próximo. vamos, sei lá, Vamos falar lá, de de Próximo. outro tópico. Gente, muito obrigado por estar comigo aqui. Deixa eu dar uns ois aqui, ó. Rosa Maria Cardoso, Rick Colavito, obrigado, Rick, um abração. Valéria Gagliardi, Luciana Márcia Basílio, Suzele Bevilacqua, Teddy Brods, obrigado aqui, ó. Martinha Lima, Rick Colavito, eu não vou ler tudo que não dá tempo, só se for alguma pergunta. Beijo pra aqui, ó. Rosinha. Teia Almeida, que Liga. bom. Vamos lá. Ana Lúcia também. Ana Escarcela, Ted Evelyn, Brothers. Teddy Brods eu falei Ah, dele. você já cara. falou. Eu falei. Evelyn. Depois a gente, quando acabar o live, a gente tenta olhar as perguntas e dar uma geral, tá? Beijo Ilarim pra todo Mazirim, mundo. Crazy Matos, Cleise, ai, fofa. Roseli Félix Rota, até a Roseli tá aqui. Ah, Rô também. Michelin Brauli Ribeiro, Evelyn Neto Martins, Neto. Ana Escarcela, Neto Neto, Nariene, né? é, Nariene. Mariene Nunes. Nunes, Neto, Eliane Neto! Martins Local, Pessoal da Paulo Oi, César Neto. Oliveira, Manda tchau pro Neto. Michel Neto. Mora, Silene de Silveira. Ó, tem bastante gente aqui, obrigado, viu, gente? Se vocês fizerem alguma pergunta bacana, mas vocês podem descascar perguntar aqui, pro ó. pessoal tá Manda perguntando. Descasca, Manda. eles estão falando mais a quem vai votar aqui só por É, enquanto, não. viu? 13, a Darcy. É mais legal perguntar, porque aí fica congestiona um pouco a live. Ontem é Bolsonaro, ontem é 13. Pode perguntar, gente. Agora eu vou falar de armamento. Vamos. Muito bem. Vamos falar. O Vai lá. meu querido Febo me deu alguns tópicos que ele achava interessantes de falar aqui. Tá. Não está o armamento aqui, não vai Não entrar. tá, eu nele. só vamos tipo entrar. exemplo. Vamos entrar aqui. Armamento, muito bem. Gente, eu sou de uma época, como aqui o mediador desse debate, que lá para trás eu vivi a época que tinha o armamento, tá? Nós éramos portadores de armas. Então podia dar até arma até no carro quem era portador na época. E em casa. Depois de um tempo, ficou proibido o porte de arma na rua. Ficou só para casa, só podia ter em casa. E depois veio o veredicto de 2005 que cortou tudo, nem casa, nem carro, nem nada. Só Na isso, época, só quem podia trabalhar com isso, né? Seguranças, porque ele vai responder por isso, né? E por trabalho. E na época, que eu me recordo muito bem, não existiam ladrões de casa. Só quando saíam as famílias, as casas eram arrombadas. Porque as pessoas tinham medo de entrar no local e tomar um tiro lá, porque a autodefesa era permitido. Então, se alguém entrasse na sua casa e alguém tivesse uma arma, ele podia atirar e a lei, né, não era contra, né? Depois mudou a coisa, né? Se atirasse também tinha que fugir, senão era preso. A coisa foi ficando cada vez mais complicada com esse negócio de arma, entendeu? Foi ficando complicado. Então, o porte de arma era uma defesa pessoal. E para tirar um porte de arma, gente, era a coisa mais difícil do planeta. Você demorava de 1 a 2 anos para poder tirar um porte de arma. Tinha que fazer um monte de coisa, fazer curso, passar por psicólogo. Então, não pense que o porte de arma já vai armar todo mundo, vai sair todo mundo matando todo mundo. Não é assim, gente. É a coisa mais difícil de acontecer no mundo, é a pessoa já sair armada e pegando e já sair matando. Senão vai preso também, virar bandido, né? E existe também o mercado paralelo, né? Que quem quiser ser do mal
vai lá no Paraguai, que é aqui do lado, compra uma arma maravilhosa lá, que pode ser vendida, esconde embaixo do carro, Não vem com precisa, uma arma. pode ir na favela pegar também. Ou vai numa favela, compra uma vai. arma lá e já está raspado, pode matar quem quiser que não vai acontecer nada. Então quem é mal intencionado, gente, quem é mal intencionado vai ter, com ou sem porte de arma, vai causar merda. Então o ser humano de bem deve ou não ter direito de arma. Com você, primeiro filho. Eu não? Porque ela começou. Não, pra deixa você. eu. Ele deixou Você? eu. Então vai. Deixa. Bel, deve ou não ter porte de arma? Bel? Eu sou assim, eu sou muito pacifista, mesmo, é uma coisa minha, tá? Então eu acho que a paz não se faz com arma. Eu acho que a gente é ao contrário disso. A paz, ela se busca com desarmamento. E até você me deu, até na sua fala aí, você me deu uma grande ideia. Vocês que vão votar no Bolsonaro por causa do armamento, então não precisa mais votar, porque ele falou que é difícil pra caramba. Então, ó, cai fora, vota no Haddad, tá bom? Porque ele não vai ter arma pra ninguém. Esquece Vota no isso. Meteoro, Ó, ninguém vai ganhar arma. Vocês precisavam ouvir, não vai ter arma pra ninguém. Ninguém vai ganhar, vai ter que comprar, Então, e vai não ser duro de não tirar, vai. viu? Agora, voltando assim, o que eu acho que é que a gente tem que ter paz. É Eu não difícil acho de que ter o armamento. caminho da paz é armar a população. Eu até escrevi essa semana, ou a outra talvez, uma Matéria, uma frase no meu Facebook, que eu tenho o seguinte pensamento: desconfie, mas desconfie mesmo. Se um governante falar para você que você tem que se armar para cuidar da sua segurança. Porque não é sua obrigação cuidar da sua segurança, a obrigação é dele. Ele que tem que bater a cabeça e pensar como que ele vai fazer para cuidar da sua segurança. Se ele fala que você tem que se armar para cuidar da sua segurança, ele está errado. Desconfia. Quer falar, Então, Bel? primeiro é o Vamos ver. seguinte, na verdade o armamento, ele não tem nada a ver com violência, começa por aí. Não tem. Porque não é o armamento que provoca a violência, é a maldade das pessoas, são as más intencionalidades e são as ilicitudes. Então, primeiro, desconfie muito de quem fala em desarmamento, porque quem que provocou o desarmamento? Hitler provocou e Stalin provocou. Então já dois esquerdistas provocaram, né? E não vou nem entrar no detalhe que o Hitler era de esquerda, tudo, né? Porque senão vai dar treta, tudo mais. É isso aí. Então é o seguinte. Então, primeiro, provocou. Você fala que não é com armamento que se faz coisas, mas a frase é: civis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Porque como é que você vai manter a paz? Como é que você vai manter a ordem? Então hoje nós temos, claro, é obrigação do Estado zelar pela segurança. Só que como faz você na sua casa, ou você lá numa fazenda no interior, que é você e Deus? Você não vai ter o direito à autodefesa? Eu quero ter uma arma para eu me defender de um ataque homofóbico, por exemplo. Eu quero ter uma arma. Isso é uma pauta, inclusive, dos movimentos gays conservadores. Eu creio que é o seguinte: um cidadão de bem, Coragem. ele não tem que estar armado. Eu creio que a arma tem que estar na cintura da polícia, ali no, como é o nome da Coltrane? Coltrane. Coltrane. Isso daí, Coltrane. Mas você está de Põe José, lá. você está de Eu Batman? estou de Batman. Sem cinto de utilidades, mas estou de Batman. Tem que estar na mão de quem tem que cuidar da segurança. Então, vou dar um exemplo muito básico. Como mulher, eu vou dar um exemplo. Eu recebo diariamente, eu escrevo para empoderar mulheres. A minha luta é a minha causa. Mulheres, trans, enfim. O que eu recebo diariamente no WhatsApp de relatos de pessoas buscando ajuda, mulheres que passam por situações de relacionamentos abusivos, onde ela vive com uma pessoa, tem uma união estável, ou é um casamento formal, enfim, e que ela não consegue sair desse relacionamento abusivo, porque o cara que ela tá, ele tem uma arma. E além do abuso que ela sofre, ela também tem o medo dessa arma se tornar o algoz dela. E ela não pode pegar a arma e matar o Não, cara? ela não tem, a mulher não tem, nem sempre a mulher tem acesso a essa arma. Não, sim, mas eu digo, ela não É pode... uma ameaça. Ela não pode pegar uma arma e matar Mas ele? olha que erro, o que você está acabando de me dizer. Não, legítima defesa. Não, querido, você não... Se ela sofre uma você violência mata- doméstica, se você mata por legítima defesa, não está assassinando. Não, amor.
Amor, se você. Legítima defesa não existe para mulher. Porque a mulher vai numa delegacia da mulher da parte, ela tem que voltar para casa e viver lá com o cara que... Mas aí existe uma outra ilicitude. Só quando ela morre é que vai ter alguma justiça para ela depois de morta. Não, mas Então, se ela... existe, Sim, mas é isso que a gente está querendo mudar. Não existe isso. Mas a legítima defesa, ela é uma das pautas de Jair Bolsonaro. Mas, não, o Jair Bolsonaro, ele quer tirar o feminicídio. Mas feminicídio... Pelo amor de Deus, é uma conquista maravilhosa que a gente não teve. é uma coisa muito fácil de comprovar. Jesus amado. Igual o crime contra o homossexual. Primeiro pra gente conversa. Gay e mulher são seres humanos, não são? São. Pertencem ao Homo sapiens. De acordo com uma certa política, que eu não vou falar o nome não, porque tem a mulher sapiens. Então é o seguinte. Então se pertencem, é tudo homicídio. Amor, feminicídio é uma luta que a gente teve. Mas a mulher, E a ela gente é um homicídio, conquistou. porque ela Aí é um vem- homem, ela mas, é um amor, ser humano. Eu acho assim que é impossível a gente teve uma luta. Nós mulheres. Mas como estamos você em comprova um luta, feminicídio? Entendeu? Eu não tenho que comprovar. Quem comprova é Não? a justiça. Então como é a que você me justiça, por isso que explica? a gente está tendo Não. leis que estão favorecendo as mulheres. Porque a gente era solitária, as penas eram mínimas ou eram irrisórias. A gente não pode, quando a gente ganha, toda luta que a gente ganha, ela tem que ser preservada, foi uma conquista. Eu acho que a gente não pode voltar atrás, dar passos atrás, a gente tem que avançar. Então eu acho um desrespeito quando a gente conseguir uma luta. A mulher sofre muito na sociedade. Só quem está na pele de uma mulher sabe quanto a gente sofre. A gente está ali, de repente, no mesmo patamar que o homossexual também. Ainda mais o homossexual, se a gente for mais a fundo, o homossexual negro e pobre. Entendeu? Assim como as mulheres também, negras e pobres, são os que mais sofrem, sabe? É engraçado, por exemplo, que a bala perdida do policial, ela nunca pega o branco, o rico, ela só pega o negro e o pobre, sabe? Então a gente tem que pensar nessas classes menos privilegiadas e sentir empatia por elas, porque se a gente não soltar, eu como mulher branca, se eu ficar só defendendo minha classe, eu estou sendo injusta. É verdade. Eu me comovo profundamente Eu não acho com que a gente todas tenha as classes. Todas as classes Eu a não gente tenho tem classe. que se envolver. A gente tem que se solidarizar. Então, só que é o seguinte. Primeiro, eu não acho que a bala perdida pega só o negro e pobre. Não acho, porque eu já... Você já viu bala perdida pegar branco, rico, playboy Não Ué, tem bala perdida. vai no Rio de roubada. Janeiro! Não tem Pergunta bala lá! perdida. Quem que não Gente, perdeu um primo? Uma pessoa independente de ser rico ou ser pobre. Bala perdida é Primeiro, só na favela. só na favela? Gente, Só na favela? Gente, em Vai em Copacabana. Copacabana já teve tiroteio. Eu não sou do Rio, não dá pra falar. Nunca. Mas tem tiroteio no centro do Rio de Janeiro. Mas não pra matar playboy. Mas pra tiroteio não é pra matar playboy. o favelado. Não é pra matar favela. Tiroteio é pra matar quem precisa morrer. Não, mas não morre, que morre criança, morre mulher, Morre porque os inocente. bandidos estão fortes. Os bandidos estão Não, fortes. mas que E outra, tudo. sobre a questão do feminicídio e do crime de homofobia. Você vê uma mulher morta no meio do caminho. Como você me prova que aquilo foi um crime por ela ser mulher ou foi um crime por outras milhões de razões? Gente, mas por isso que é esse avanço. Então, Pra é por isso que é justamente estranho. terem pessoas que vão pensar, estudar sobre isso e vai ter uma polícia científica que vai chegar a um lado. Por isso que a gente tem a justiça, por isso que a gente tem... Não, sim, mas eu estou tentando entender o seguinte. Como você classifica... eu estou dizendo o seguinte, tudo é muito grave. Tudo é muito grave. Mas só por aí, tudo é muito grave. Tudo é crime, tudo é muito grave. Agora, como você especifica que a mulher como você especifica? Se eu, por exemplo, morro, meu corpo vai aparecer em algum lugar. Como vocês explicam se eu morri por causa da minha orientação política, Então, da minha orientação geralmente- sexual ou por outra coisa? Geralmente, quando acontece feminicídio, já é uma causa, a mulher já esteve na delegacia da mulher, ela já denunciou o agressor dela, ela já tem um boletim de ocorrência extenso, já tem uma medida restritiva, geralmente são nesses casos. Então se comprova ali que ela morreu por ser mulher, por um motivo de ódio, de perversão, enfim. Mas isso não poderia ser crime qualificações. passional? Não, é muito diferente o crime passional do feminicídio.
São coisas distintas e as razões são distintas. O crime passional, um homossexual pode causar pelo outro, é um crime passional. Não pode, porque aí vai ser morte por homofobia. Uma mulher que tenha um relacionamento afetivo também com outra mulher, pode ser um crime passional. O feminicídio, ele nos garante, nós mulheres, de ter algo que vai vir a nosso favor. É uma lei que foi conquistada com o sangue de muitas mulheres derrubadas. Não, eu acho então, o seguinte, quando vem um homem, não é nenhuma mulher, um homem falar, não, isso é tolice, não vai ter mais feminicídio, agora é tudo homicídio, isso daí é bater na nossa cara. Eu acho que tinha que ser chamar homicídio. essa hipocrisia, não pode. Eu acho que tinha que ser tudo homicídio. Não eu acho acho que as hipocrisia. mulheres têm que sair na luta, e se isso realmente chegar a ser cogitado, a gente sair, levantar nossa bandeira, gritar, esmurrar e não deixar essa opressão que caia sobre nós. O feminicídio é uma conquista, é uma luta que nós conquistamos e a gente tem que fazer ela ser cada vez maior, ela ser cada vez mais respeitada. Porque só quem está na pele de uma mulher é quem sabe. Concordo. Deixa eu entrar um pouquinho, vai. O assunto deu uma esquentada aí, porque é o seguinte, vamos mudar de tópico um pouquinho, porque a coisa está ficando quente, né? Não, é para variar, porque tá mudando não dá também tempo de falar de muita coisa. Tem muita coisa que a gente quer falar, gente. Olha, Cláudia, por favor, se tiver alguma pergunta bem interessante aí que você está acompanhando, puder me ajudar, tá? Porque uma que for assim realmente relevante, você me fala que a gente pode perguntar aqui o nome da pessoa, tá? Além do tema que nós estamos falando aqui dentro dos tópicos. Então, gente, sobre o feminicídio que ela falou, realmente, uma pessoa de bem não quer que ninguém morra. Não quer que mulher morra, não quer que negro morra, não quer que pobre morra. O que a gente quer é ter um Brasil seguro, né? Que ninguém morra nem por tiroteio na rua. Gente, não, ninguém pelo amor de Deus, ninguém quer que morra. E ninguém também quer que se defenda de bandido. Eu acho que o lugar de bandido realmente tem que ser lá, onde que tem que estar, né? Tem que cuidar dele. Não é verdade? Porque a gente luta para ter as coisas e o que a gente tem depois vai ser tirado. Que raio de sociedade é essa? Não está certo. Não é verdade? Mas tudo tem um papel no fundamento de Deus, né? Até o bandido tem a parte dele. Ele está lá porque existe um propósito para ele estar existindo. Então existem as duas forças. Tanto que o ser humano tem a sombra e tem a luz. Faz parte. Tem que lembrar que tem que agir como Jesus agiria, né? Quando falarem haja como Jesus agiria, vocês têm que sempre lembrar, né? Rodar baiana no meio do templo e quebrar o pau com todo mundo sempre é uma opção. Faz parte. Bom, deixa eu dar os dois aqui. Rita Santos, obrigado. E a Mara Nascimento. Silvio Defeitos mandou um beijo pra você, tá? E a Mari. Silvio Defeitos. Silvio, A Lua. oi Silvinho, saudades. A Lua Barreto, a nossa psicóloga convidada, já está aqui no gatilho esperando para falar um pouquinho. Já eu vou ligar para ela. Ela vai entrar ao vivo com a gente aqui pelo telefone, tá? E nos dar o seu parecer do medo, né? Por que está acontecendo tanto medo agora, né, na sociedade por causa do Jair Bolsonaro? E estamos chegando, né? Pelas pesquisas, né, gente? Tudo indica que provavelmente o Jair Bolsonaro será o nosso presidente. Só que muita coisa pode acontecer. Está acontecendo. Até lá, né? Esse aqui é um live para você poder pensar, refletir e escolher, né? Quem não tem ou quem tem quer mudar de lado. Isso faz parte, né? A Mel quer que você mude de lado, o Feio quer que você mude de lado, e eu quero que você escolha o caminho certo, tá bom? Porque eu sou jornalista, estou sendo imparcial. Eu busco a verdade sempre, tá bom, gente? Então, obrigado aí. Tonhão do Pesca Náutica aqui, ó. O rapaz é inteligente, sabe o que fala. Ele falou feminicídio, tá meio complicado aqui. Micheline Braula Oliveira, Simone Barros Sodré, Eliana Matheus Vidal, Eliana Marcos Vidal, Rita Santos, a Ana já tinha falado dela, né? Sônia Santos, e tá chegando aí. Gente, obrigado. Compartilhe esse vídeo para a gente chegar um pouquinho mais longe. Vamos falar um pouquinho de saúde. Saúde? Saúde? Onde que entra a saúde? Não é um assunto. Não é um assunto, né? Não. Vamos não falar é. de relações internacionais. Relações. Não sei, você quer também fazer não. uma pergunta pra mim e eu faço uma pra você? Vamos! Vai, bate bola. Então vamos lá. Eu quero. Deixa eu pensar uma aqui. Então eu vou fazer uma pra você. Mas você sabe que eu te amo, né? Sim. Deixa eu falar uma Bom, coisa. pera um pouquinho. Eu vou falar uma Quem coisa pra ele. Quem tá chegando agora no live, gente, Tá. aqui eu tenho do meu lado aqui o Febo, que é um homoafetivo e é a favor do Bolsonaro. Do meu lado aqui eu tenho uma mulher, uma guerreira, a Mel, que brigadora, luta, ação, bota pra ferver, né? Que é a favor do Haddad. Então,
Estamos aqui para vocês entenderem, tá? Então ela é contra o Bolsonaro e ele é a favor. Entenderam? Então para vocês que estão chegando agora, é assim que funciona. E agora eu vou deixar então meus convidados perguntarem uma coisa para o outro, porque afinal de contas, por que é contra, por que é a favor? Manda ver. Tá, primeiro eu quero fazer uma declaração de amor pro filho. Ah, tá. Momento romântico. Coloca aquelas músicas assim. Momento romântico, mas de coração. Eu sou uma grande fã, eu sempre falei, na minha vida eu falei, eu sou uma viva que já nasceu com sexo trocado. Verdadeiramente sou. E eu amo, eu tenho uma afinidade com o povo homoafetivo, homossexual, que, cara, foram as melhores pessoas que passaram na minha vida. Foram pessoas que deixaram lição de vida para mim, porque pessoas que eu tenho morro de orgulho. Eu acho que são pessoas tão guerreiras, tão valentes, sabe? Porque não é fácil se assumir numa sociedade machista como a nossa, sabe? E essas pessoas, quando se assumem, elas são muito mais macho que muito homem. Não é fácil você lutar por uma coisa que num país tão preconceituoso quanto é o Brasil, que eu nem sabia que era tão preconceituoso assim. Eu não sabia que o Brasil era tão machista assim. Né? A gente até se assusta um pouco. Porque, porque os gringos acham que o Brasil é o país do oba-oba, que é tudo liberal. E a gente fica com essa impressão também, todo mundo. Até que você vem uma situação que você descobre que não é bem assim. Opa! Não, o Brasil é muito cabeça fechada ainda. O Brasil tem que evoluir muito. Entendeu? Mas que seja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá vem. Você não tem medo de sair à rua hoje em dia, devido ao que está acontecendo, do fundo do seu coração, que nem você está trajado lindamente, a tua saia, queria até que você mostrasse depois a tua total, saia. por favor. Ele tá lindo, Põe a câmera cheia, maravilhoso. ele tá de saia. Tá ó, maravilhoso. Aqui, ele tá de saia. E tá lindo, tá ele, tá de verdade, é o que ele é, o que ele representa. Eu super personalidade, valorizo tem isso. personalidade. Não é só personalidade, é ser ele, se sentir confortável com ele. Eu acho isso lindo. Isso é muito bom. Acho que isso tem muito Ele não valor. tem medo, né? Não, sim. Mas você tem medo, hoje em dia, do fundo do seu coração, independente do que você defende, eu super te respeito Tá. ao que você defende. Mas te dá algum resquício de medo? Sair hoje em dia na rua, se assumir publicamente na rua? Eu tenho medo, mas eu tenho medo porque eu acho o Brasil violento. E né? Eu não tenho medo de... Não, assim, essas coisas de sofrer crime, de alguém tacar uma lâmpada na minha cabeça. Tipo? Sim, só que eu sinto esse medo porque eu vejo que foi criado no governo do PT uma cultura da impunidade. Que é claro que já existia antes, né? Não é uma coisa que seja do PT, né? Porque... Mas eu vejo que existe uma cultura da impunidade gritando no Brasil, entendeu? É isso que eu acho. Porque o machismo impera aqui. Não é um machismo. Eu acho que passa-se a mão na cabeça do bandido. E você não tem esse cuidado com a vítima. Não tem um cuidado com a vítima. Não tem. Vou te contar uma experiência, por exemplo. Olha só. Olha só, não ia falar isso. Mas já que a gente está nessa história que todo mundo virou a favor do Bolsonaro, que agora todo mundo do PSDB apoia Bolsonaro, né? Mas tem gente do PT que apoia Bolsonaro. Olha que lindo agora. Então, assim, você tem uma noção... Eu já trabalhei numa escola em que uma aluna veio, por exemplo, entendeu? A aluna veio, né, com um olho roxo. Por quê? Não só o olho, porque ela apanhou do terceiro marido, que por sinal é o terceiro marido que batia nela. Não estou entrando no mérito, se ela merece, se é isso, se ela escolheu o terceiro marido que bate dela ou não. Mas eu digo pra você, Mel, que na gestão do PT de Santo André, quando eu atendia essa aluna, o único pedido que essa menina fez, e não é uma menina, porque eu dou aula para educação de jovens e adultos, só para ficar claro. A única coisa que essa pessoa pediu foi que ela pudesse fazer a prova de história numa sala fechada, reservada à parte, que ela não precisasse se expor diante dos colegas, que ela levou isso, não é mais uma escola que é de bairro, que é de periferia, não queria expor. E aí vem esse pessoal, entendeu? Vem a minha coordenadora na época, que eu não vou citar nome porque eu não quero levar processo, mas eu deveria citar porque a pessoa é muito hipócrita. Vem gente do PT falar que a menina deveria ir para a sala de aula, para todo mundo ver e usar isso como exemplo para não acontecer na família. Que baixaria é essa?
Então, assim, não existe serviço de proteção de testemunha, não existe serviço de proteção de vítima. Uma fala dessa de uma coordenadora pedagógica teria sido exonerada se fosse nos Estados Unidos. Porque isso seria nos Estados Unidos visto como não tem serviço de proteção à vítima. Entendeu? Polícia Militar é desequipada, foi altamente desequipada no governo. Vocês querem ver? Por que tem um monte da polícia que está votando no França? Porque ninguém aguenta mais o PSDB. O Alckmin acabou com a polícia, desmoralizou. E eu estou falando isso porque eu não comentei isso com vocês, né? Mas eu trabalhei 2 anos, 1 ano e meio no CDP do Belém 1, dando aula, tá? E com outro ano, e alguns meses, na Penitenciária Feminina de Santana. No governo do PSDB, nos governos, né, porque foram várias pessoas, né? Foi Covas, foi o outro, né? Foi um monte de gente, eles não fizeram nada pela polícia, a polícia foi abandonada. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho esse medo por ocasião de saber esse histórico de abandono da coisa pública, entendeu? Que a coisa pública foi abandonada. Não, é assim, a gente está aqui para debater, mas não por isso que eu vou discordar tudo com você. Eu concordo com tudo isso que você falou, super concordo. Tá tudo um abandono. E muita coisa errada. Inclusive a parte carcerária do Brasil, que é um fiasco. Que o Alckmin, inclusive, não... Pelo o Alckmin, amor de Deus, né? O Alckmin, inclusive, saiu mal nessas eleições por causa disso. A Globo nunca tinha falado o nome PCC na TV. Falava a facção, né? A facção. E ali, não era isso? Sim, exatamente, falava a facção. facção. E ali começou a ter um problema ali. Porque ele não consegue segurar a peteca. Porque uma coisa também, assim, que foge um pouco do assunto, mas a gente tem que falar... Que é o seguinte, fala-se muito em extrema-direita e extrema-esquerda. Mas existe uma coisa pior que qualquer outra coisa do mundo, entendeu? De Satanás, que é centrismo radical. O que é centrismo radical? É o que nós vimos nessas eleições. Então, por exemplo, a Marina, que quer tudo... Vamos fazer plebiscito. Vamos escolher a roupa que eu vou usar amanhã, vamos fazer plebiscito. Né? O Alckmin, que se preocupou em fechar com... Quantos partidos? Que é 8 partidos que ele fechou? Assim, será que ele lembra o nome do presidente de cada partido? Você entende o que eu falo? Então, isso é um assunto que deveria estar sendo debatido. O centrismo radical, que é essa coisa de vou fazer aliança com você, também vou fazer aliança com você, com ele também, porque o que importa... quem, né? Não, importa ter horário no horário eleitoral. Entendeu? Eu preciso ter horário, depois a gente troca cargo, Quer dizer, um governo Alckmin, gente, teria sido uma tragédia. Por quê? Porque, imagina, 8 partidos. É muita gente para você empregar. É muito, né? Cabide de emprego total. Entendeu? É verdade. E aí o seguinte, aí eu faço outra pergunta, né? Isso. Não sei se você quer fazer comentário. Mas acho que você já fez. Como você enxerga? Porque você provavelmente, como você não é petista, mas você é uma opositora do Bolsonaro, então você já declarou voto no Haddad, né? Isso. Então, assim... Bom, são 2 perguntas. Não são 2, só uma só. Não. Então é o seguinte, como você avalia essa questão? Você provavelmente deve fazer parte do movimento Ele Não, então, naturalmente, né? Isso. Como você analisa os casos, assim, porque o movimento Ele Não nada mais é do que PT sim. Não que a pessoa que seja Ele Não esteja votando por causa do PT, mas é uma questão automática. Igual as pessoas que falam que estão votando em Bolsonaro porque não querem o PT. Mas na verdade você está sendo pró-Bolsonaro automaticamente, porque não existe como você votar em Bolsonaro e não ser pró-Bolsonaro. Né? Você pode não concordar com tudo, mas assim, eu estou tentando explicar isso, né? Como você enxerga as alianças do governo do PT em relação à própria questão da violação dos direitos humanos e dos homossexuais? As alianças internacionais. Eu acho assim, olha, que eu vou ser bem franca. Como eu disse bem no início, para deixar bem claro, eu nunca fui petista. E não sou petista. Só que a minha decisão de votar para o PT é uma questão moral. Só isso. Então, provavelmente, no primeiro turno você não votou no PT. Não votei no PT. Entendi. Tá? Eu não votei no PT na Entendi. primeira ocasião. Ela não é petista. E assim, não acho que o movimento Ele Não é porque eu voto no PT. Não é isso. O
movimento Ele Não, ele uniu cerca de 4 milhões de mulheres num grupo no Facebook que se chama Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. E esse grupo, ele é muito bem organizado e a gente se uniu e não tinha esse pacto de que todas deveriam votar num único candidato. Inclusive, não todas podiam ter a liberdade de votar no candidato que bem entendesse, lógico, menos no Bolsonaro, porque é esse o intuito do grupo, pelas ideias que ele prega. E, inclusive, uma das ideias é de que ele inferioriza a mulher. Ok. Então, é um movimento muito legítimo, muito autêntico, eu tenho muito orgulho de participar. Tá. E agora, quanto aos pactos que o PT fez no passado, eu não acho que o PT fez o melhor governo. E também mas não foi no acho... passado, agora também. Então, mas eu não sou petista, eu Não, não falo sim. que eu concordo com o PT. Não, você Aliás, não eu acho que concorda. o PT fez coisas absurdas. Eu acho que tinha que ter muito mais gente presa. E acho mais, eu acho o Haddad um puta cara do caramba. Ele é bom pra caramba, só que ele tá no partido errado. Eu acho ele uma pessoa muito decente, sim. O Haddad, pessoa Haddad, eu acho ele uma pessoa muito decente. O próprio Dória falou que ele deixou a prefeitura com muita honestidade, muita transparência, não deixou dívida nem nada. Ele como pessoa, não estou falando política, eu acho que ele é o cara certo no partido errado. Só que eu não sou fã, não tenho partido de estimação, nem político de estimação. Se fosse, até tem uma brincadeira que fala na internet, se fosse um poste que estivesse concorrendo contra o Bolsonaro, eu votaria no poste. Então é assim, eu acho que a pessoa que fala, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não gosto do PT, não é uma verdade, é porque você assume. Eu compactuo das ideias do Bolsonaro, pode ser que não compactuo de todas, mas eu acho que é legal e vou votar nele por isso, porque você tem a opção de votar em branco. Entendeu? Então, que nem eu também teria a opção de votar em branco, ou como também não votar. Porque no Brasil você pode ir até São Caetano e você justifica, né? Você não precisa ter muitos metros, pode. né? Então, eu acho assim, a gente tem que respeitar eu super respeito o outro. Eu não vou... Quando eu posto, até quando eu publico no meu Facebook, eu prego mesmo, eu fico ali, eu não falo nem do meu candidato, porque eu não fico falando no primeiro turno, no caso. Eu não fiquei quem eu vou votar, tanto faz. Mas eu não vou... Eu estava lutando por uma causa. Por quê? Uma causa que um candidato que menospreza, inferioriza as mulheres, que é xenófobo, é fascista, ao meu ver, ele é fascista. Mas fascismo é de esquerda. Mas ele é extrema direita. Mas o fascismo não, prega... as características o fascismo prega dele, Estado máximo. Não, amor, mas ele é uma pessoa completamente desequilibrada, ele tem traços psicopáticos. Só que você não respondeu minha pergunta. Eu acho do PT. Não é do PT, é o seguinte... Existe uma violação de direitos de homossexuais em vários países. Mas não tem nada a ver. Tem a ver. Porque, por exemplo, o presidente do Irã veio aqui para o governo do PT com honras de Estado. Com honras e pompas. E ele faz parte de um dos 71 países que tem... Então, e esses países, muitos deles são comunistas e são reconhecidos como democracias lindas, belíssimas e morais. Porque o Haddad é um poste, né? O Jaiminho, ele é um poste. Mas o problema ali na chapa do Haddad não é nem o Haddad, porque o Haddad é muito incompetente. O problema é a Manuela, porque a Manuela foge dos assuntos, ela é bonitinha, né? Então fica sorrindo um pouquinho, foge dos assuntos, não sabe responder pergunta, e ela é do Partido Comunista do Brasil e ela apoia esses regimes, entendeu? E foge das perguntas. Mas o seu candidato, ele foge dos debates. Mas, ele não sabe meu falar Deus, mas nada. Primeiro, ele não foge dos debates. Ele não foge, está doente. Ele já foi liberado pelo médico. Pra ir em debate, ele não foi. Foi sim, senhor. Procura aí, né? Tá bom, foi liberado. Foi sim. Atenção, deixa eu entrar aqui. Coisa, o Vamos fechar, médico chamar dele nem é um clínico, um cirurgião, é um oncologista. Essa história é toda muito mal explicada. Entendeu? Que eu acho que a gente não vai saber dessa história. Essa história é bem mal. Vai vir muito no futuro uma explicação.
explicação para isso tudo. Por que o médico dele é um oncologista? Sabe? Muito tudo bem, muito gente. estranho. Além desses meus dois queridos convidados, eu tenho uma psicóloga muito querida. Tá por aí, Lua? Oi, peraí que eu vou te colocar no ar. Oi, Lua? Oi, Lua? Peraí, por favor, diretor, a imagem da Lua. Vamos lá. Pode falar, Lua. Tudo bem, querido? Tudo bem, muito Boa noite. obrigado Boa da noite sua... aos convidados aí também. Obrigado da sua participação, viu, Lua? E é o seguinte, o que você acha desse mundo de medo que nós estamos vivendo agora, né? Essa onda de medo, os gays com medo do Bolsonaro, as mulheres com medo do Bolsonaro, o nosso querido Febo com medo do PT. Medo da Venezuela, medo da Manuela. O que você me fala, Lua? Por favor, me dá o seu parecer pra gente aqui. Então vamos lá. Então, o voto, ele era para ser um pouco racional, mas o que a gente está percebendo é um voto mais defensivo, né? Vocês podem estar comentando aí, tá? Então eu vejo que realmente o medo está predominando um pouquinho essa eleição, né? A ansiedade está tomando muito conta dessa eleição, né? A gente não vê um voto ideológico, a gente vê um voto do contra, mas um voto mais defensivo. O que a gente tem que pensar, Nick, é o seguinte, que o medo às vezes, ele é além do próprio medo, da razão do medo, né? Então, o que está acontecendo com as pessoas é que, além desse medo defensivo, dessa ansiedade, que está me chamando muito a atenção, é a questão da raiva e do ódio, que está de uma forma um pouco exagerada. Não sei se você percebeu isso. Então as pessoas estão se atacando, estão se odiando por conta desse medo, por conta dessa defesa, por conta dessa ansiedade. E não conseguem ver as coisas tão claras, né? Então não vai pela ideologia do voto, vai contra aquilo que amedronta. Você consegue perceber isso, Nick? Com certeza, Lua. Com certeza, por isso que nós chamamos você para poder nos falar, né, na maneira psicológica. Inclusive a Mel está falando que atualmente está junto com o pessoal também que trabalha com psicologia e tem aumentado, né, as pessoas que estão procurando psicólogos por causa desse medo que está sendo falado. E qual que é o remédio para isso, Lua? O que você acha que a gente deve fazer? As pessoas... Vai acontecer, né? Daqui a 4 dias nós vamos eleger o novo presidente. Tudo indica que será provavelmente o Jair Bolsonaro. Tudo indica pelas pesquisas. As pessoas que têm medo, o que você daria de dica para eles como psicóloga? Bom, primeira coisa é o seguinte, a saúde mental da população está sendo bem prejudicada por isso, tá? Então vamos pensar, isso me lembrou um pouquinho, lembra da eleição do Obama com o Donald, né? Havia esse medo também, esse medo perpetuava até aqui fora, né? Não só lá nos Estados Unidos. Então o que eu falo para todo mundo hoje em dia é o seguinte, gente, começa a perceber o que é teu medo e o que é o medo realmente. Por exemplo, as pessoas não vão sair se matando por aí, porque eu acredito muito no bem-estar e no bem da pessoa. Então você tem que avaliar uma coisa um pouco mais lógica, perceber aonde é o seu medo pessoal e começar a trabalhar isso de uma forma mais positiva. O que eu estou vendo é que o emocional está muito negativo, as pessoas estão muito vibrando no sentido não espiritual, tá? Emocionalmente negativa. Então é importante a gente tentar ver. Veja, nós viemos de uma ditadura, nós fomos para uma democracia ao extremo e vamos voltar agora, estamos meio a meio, não tem meio termo aí. Eu acho que isso que está assustando, essa nova jogada. Volta para uma ditadura, porque as pessoas estão entendendo como ditadura. Volta para uma corrupção, que as pessoas estão entendendo. Eu acho importante que a gente entenda o nosso poder enquanto pessoas. Nós estamos dando o nosso poder para os outros. O que é isso? Se amanhã, entrando independente do candidato, ele não estiver, vamos dizer assim, fazendo as funções devidamente, o povo, de novo, vai para a rua e trabalha isso. Tira, coloca outro. É assim que a gente vai acertar o Brasil. Não é com ódio, não é xingando o outro, não é dizendo que eu estou certa ou estou errada. Não é dessa forma que a gente vai consertar o Brasil. Nós vamos consertar o Brasil com maturidade, acreditando na gente, no nosso poder.
Então não precisam ter medo. Vamos ver o que vem pela frente e vamos enfrentar de cabeça erguida. E se acharmos que aquilo vamos dizer assim, inconveniente para nós, neste momento, para a nossa população, para a nossa família, vamos lutar contra. Mas com maturidade, não com violência, não é matando o outro, não é xingando, não é colocando nas redes sociais o ódio. Não é isso que vai ter a maturidade, não é isso que vai crescer esse país, não é isso que vai levar o Brasil ao lugar certo. Não precisa ter medo, o medo está fazendo isso. Né? O medo está descontrolando esse emocional. Então, vamos deixar acontecer. E outra, né, Nick, nós temos que levar em conta que esse medo é uma coisa do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós vamos saber só na hora. Então é muito importante que a gente não tenha medo. Vá pela sua ideologia, vai pelo que você acha que é certo e errado. Né? Olha, eu acho isso aqui errado, então não combina com esse voto. Eu acho isso aqui certo, combina com esse voto. Mas o que eu estou vendo é que o brasileiro, o medo dele está virando ódio, está virando uma irritabilidade, uma agressividade exagerada, fora do normal. Isso está sendo patológico. Não é nem o medo, mas o que está ocasionando isso. Entende? Sim, senhora, Lua. Muito obrigado, viu? Grande colocação e de uma maneira assim bem positiva, né? Porque como que nós vamos ter medo de algo que ainda não aconteceu, não é? Não aconteceu. Exatamente. E assim, gente, independente do que acontecer, nós somos uma força, nós somos maduros o suficiente, nós estamos crescendo. Olha, lá fora eles têm medo da gente. Então, assim, crescemos unidos, com união, a gente consegue achar até colocar as coisas certas. Mas com amor, com carinho, né? Não é um candidato ou outro que vai fazer o ódio proliferar. São os nossos corações, os nossos medos que faz o ódio. Então, gente, por favor, vamos mais paz e amor e unir essa força. E se lá não deu certo, a gente tira, por que não, né, Nick? Verdade, Lua. Muito obrigado. Quer dar mais algum recadinho? Gente, o meu recado é o seguinte: pensem nisso com carinho, pensem na família de vocês, ódio não leva a nada, e parem de ter medo do que ainda não aconteceu. E o que acontecer, a gente vai, né, desculpa, mas eu fiz essa comparação com os Estados Unidos, o Obama e o Donald, e dizem até que o Donald está fazendo coisas bacanas por lá, que está melhorando. Então, assim, por quê? Porque às vezes a gente criou um medo. Então vamos parar de ter medo, vamos tentar se unir, vamos trabalhar com esse ódio que ele tem muito a ver com o pessoal nosso, né? Vamos pensar positivamente aí e que Deus nos abençoe e que nós também faremos por onde. Dando quem tá lá, quem for, domingo, não tenha problema, não fique com medo, bola pra frente, vamos que o Brasil chega lá, tá? E um beijo bem carinhoso pra esses dois aí, tá bom? Obrigada, boa pra você. Muito obrigado pela sua participação, Lua. Eu vou falar um pouquinho da tua TV aqui e dos teus projetos, tá bom? Obrigado de coração da sua participação. Beijo, Nick. Obrigado. Beijo, meus amores. Obrigado. Tchau. Ok, voltando em cena aqui. Vocês viram aí a Lua Barreto, uma excelente psicóloga, ela é tremenda, ela faz palestras, né, para um conjunto de pessoas. Ela faz parte da TV 70, que é uma TV web também, igual aqui esse vídeo está sendo transmitido simultaneamente, tanto no meu perfil quanto na Vai TV, tá? Então, os meus internautas que gostam de ver pela Vai TV estão assistindo também, que eu mandei o link. Muito obrigado, estamos chegando aqui já quase no finalzinho, já passamos de 1 hora, né, querida? Já passamos de 1 hora, então nós vamos fazer nossas perguntas finais. Gente, não dá tempo da gente falar todo mundo que participou, mas agradeço de coração. Eu vou deixar aqui o meu querido Febo fazer a última pergunta, e a Mel fazer a última pergunta, para a gente poder encerrar o nosso live. E se você gostou, compartilhe esse vídeo. Lembrando que toda semana eu tenho lives aqui no meu Facebook. Sejam sempre bem-vindos, aqui você tem voz, você participa. Meus amigos, queridos amigos gays, que eu sou cantor, eu sou ator, eu sou apresentador, eu rodeio o mundo de TVs, o mundo de teatro. Não tenham medo. Você que é do bem, você que é uma pessoa que luta pelo que você acredita, é batalhador, trabalha, é cabeleireiro, artista, você vai continuar lutando pelo que você é, entendeu? Não vai mudar nada, ninguém vai botar você num paredão, não vai te matar. Ou se o Haddad ganha, ou se o Bolsonaro ganha.
calma, existe uma coisa que chama-se Deus, um universo maior que cuida da gente, tá? Nós já estamos correndo perigo já das balas perdidas, o mundo já está em guerra, estamos numa guerra civil. Nós precisamos botar ordem aqui no Brasil e eu acho que nós, né, seres humanos, temos que continuar lutando pela política. A hora que entrar o próximo presidente, nós temos que cobrá-lo, né, não brigarmos uns com os outros, e sim lutarmos para que nós tenhamos um ótimo governo. Não brigarmos entre nós, né? E sim lutarmos, né, cobrarmos de quem está lá. Se não der certo, vão para a rua de novo. É isso aí, é o que a Lua falou. Vão para a rua outra vez, mas a gente tem direito. Nunca o Brasil foi tão politizado e lutou pelo que acredita. É muito bom. Só que você não precisa brigar com a tua irmã, com o teu amigo, porque ele não concorda com o que você concorda. Porque a política é uma coisa que a gente às vezes sente, né? Vem da nossa alma, vem do nosso ser. Cada um tem um gosto, é igual a opção sexual, é igual a opção religiosa, é igual a opção de time. Cada um escolhe e vai pelo seu gosto, não é verdade? E aqueles também que estudam um pouquinho mais, têm uma mente um pouquinho mais aberta, que enxergam além do que está rolando, né? Porque tem muita coisa rolando, gente. Nós temos um mundo que gira em torno da política. Alianças, né? Alianças internacionais, tem muitas classes juntas, tá, gente? O Brasil não é só o Brasil, é o Brasil e o mundo que está em volta, porque nós somos um celeiro de coisas boas aqui no Brasil. Com vocês, meus convidados. Eu posso de vez fazer a pergunta para ele? Acho que é ela que tem que fazer a pergunta agora. Pode fazer, Não, né? posso fazer um parecer? O que você quiser. Pode ser? Claro. É assim, a Lua é uma fofa, é como se fosse uma irmã para mim. Amo, super respeito, acho ela uma profissional espetacular. Só que eu tenho medo. Eu tenho medo do futuro, se o Bolsonaro for o nosso futuro presidente, porque ele é uma pessoa extremista. Eu acho que tudo que é extremista é perigoso. E eu acredito também que esse medo não é só meu. É um medo compartilhado com muitas mulheres, com muitos homossexuais, com muitos negros, muitos nordestinos, enfim. Não é um medo solitário. E isso está estampado na reação das pessoas. Todo esse ódio que está acontecendo é um ódio pelo que está por vir. É um ódio pelo... É como se as pessoas não se ouvissem, ou se não... Se enxergassem. Não, é como se elas a empatia não tocasse nelas. Porque quando a gente tem empatia, sente a empatia, a gente se preocupa com o outro. A gente sai do nosso mundo, sai da nossa órbita para ter o sentido do outro. Então, eu sou uma pessoa que... Eu digo até que eu sofro de empatia, né? Brincando um pouquinho com isso, porque eu me preocupo com o outro. Eu não preciso ser negra para eu... Gostar de uma pessoa negra. Não, eu não preciso ser negra para me sentir na pele de um negro e as causas que ele luta e que ele sofre. Eu não preciso ser homossexual para sentir as lutas dele, para não participar das lutas dele. Eu não preciso ser nordestina para entendê-los e saber o que eles passam. Enfim, eu acho que a empatia é o grande segredo da humanidade. Então, assim, eu sou uma pacificadora, eu acredito e vou continuar batalhando, mesmo que ele seja eleito, o Jair Bolsonaro, espero que não, espero que a virada venha, mas se ele for eleito, se for isso mesmo, eu vou continuar sendo a resistência, eu vou continuar lutando sim, e eu vou continuar pondo a cara a tapa, porque eu não acredito nesse governo e acho que é a pior opção que os brasileiros estão tomando. Quer falar, Fernando? Manda ver. Não, sim, eu acho o seguinte, mas vai ser pergunta ou considerações? O que você quiser fazer. Não, é o seguinte, eu particularmente vou votar no Bolsonaro, eu me identifico com o candidato, foi uma questão ideológica, inclusive. Eu me identifico com, acho que deve ficar claro muita coisa, é o seguinte, que a questão X, a questão não é o Bolsonaro em si. Porque se Bolsonaro morrer amanhã, o movimento conservador continua existindo, é porque eu me identifico mais com o conservadorismo em termos de política. E eu não entendo porque que realmente há um medo enorme de Bolsonaro, eu não entendo isso, porque é o candidato que fala em Estado mínimo e fala em legítima defesa. Então, ainda que se supostamente um apoiador do Bolsonaro fosse me matar,
eu poderia perfeitamente revidar, porque eu teria o amparo da legítima defesa. Então eu não entendo porque há um medo enorme em cima disso. Né? E aí a gente pode fazer alguma pergunta? Sim, fica à vontade. Temos tempo ainda. Porque Vamos assim- fazer mais uns 10 minutinhos pra gente fechar. Tá, bom? porque assim, né, você falou que você não é apoiadora do Haddad em si, né? Você... Não sou Ela petista. não Não apoia sou o petista. petista. Aliás, não tem partido algum. Não, tudo Eu bem. escolho Só que pessoas. você não acha que a partir do momento que você vota no Haddad, você investe num governo do PT e é um governo que os planos econômicos são aquilo que já tem. Porque o grande X da questão é, vamos falar de economia, por exemplo. Ele fala, porque isso também é uma coisa interessante, né? Isso é interessante, né? Assim, né? Que o Brasil feliz de novo. É o slogan, né? Da chapa deles, né? O Brasil feliz de novo. Mas por que é feliz de novo? Quer dizer, então porque o Temer, né? Porque o governo do Temer de lá pra cá foi que acabou com o Brasil. E Dilma, porque fala todo mundo. Lula inocente, Lula de novo, mas e Dilma? O pessoal esqueceu do governo Dilma? O que vocês acham disso? Eu acho Concordo que plenamente. eu nem vale a pena eu responder, porque o seu candidato nem tem proposta econômica. Claro que tem proposta econômica. Ele não vai na TV falar com a proposta dele. Ele vai no YouTube, ele vai no Facebook. Mas quem não tem um computador? O povo não tá. Você Ah, acha o que povo não tem? a maioria da nação brasileira tem computador? Não, somos privilegiados. Não tem computador, pode ser no celular. Não, ele tem que ir numa emissora de TV, ele tem que estar ao alcance para falar o projeto. Todos os brasileiros, acho que até quem vota nele quer saber o projeto econômico. Ele já falou, não sou eu que estou falando, tem vídeo, ele falou, eu não entendo de economia. Então Por isso que eu contrata vou uma pôr pessoa gente lá pra competente falar que é Ele o Paulo ficou- Guedes. Ele ficou 28 anos como político. Um político, no mínimo, 28 anos, o mínimo que ele devia saber é falar sobre tudo de política. Mas é diferente, Ele né? ficou O lá só legislativo fazendo é cabide de diferente do emprego, executivo. Cabide de emprego, só isso, funcionário fantasma, enfim, que seja. Então, assim, pelo menos o PT... Ele tem um projeto. Tem, que Ele acabou tem. com o Brasil. Ele tem um projeto. É melhor do que projeto nenhum. Quem falou que não tem projeto nenhum? Cadê o seu candidato falando? Tem Mas na você- internet. Mas eu não quero que você fale pra mim. Eu quero ouvir da boca dele. Então você vê na Mas ele não internet. sabe. Ele fala diminuição de Ele impostos. só quer ser presidente Cortar por gastos. ganância. Ele quer ser por ganância. Ele não tem preparo. Ele não é uma pessoa preparada. Ele é burro, gente. Ele é burro. Eu me pergunto o seguinte. Ele não sabe conversar, ele não sabe debater. Não, ele mas o tem X medo, da ele questão foge, é o um seguinte. fujão. O X da seguinte. E Haddad não é. Ó, em Haddad é 2006. inteligentíssimo, Ó, falar uma coisa pra ele é vocês. maravilhoso. Em 2006, quando o mundo não era tão ruim assim, porque não tinha o poste do Haddad, o Lula não foi no segundo turno a alguns debates. Por motivo que não era saúde, porque não sabemos o motivo, né? Vamos dar o crédito da dúvida, digamos que ele estivesse com diarreia, ele não foi. Então vamos fazer de conta que foi por isso, então ele não foi. E minha pergunta é, por que que? Ai, entendeu? Por quê? Entendeu? Então assim, eu tenho medo do ódio, tenho. Porque quando eu saí na capa da época em junho, as pessoas ficaram assim, meu Deus, tá traindo a classe, que classe? Que classe? Eu não faço parte de uma classe. Tô traindo quem? A classe de aula? Talvez seja a classe de aula, mas a classe, que classe? Então assim, eu acho engraçado que eu fui xingado do máximo que eu podia ser xingado, né? Pelos militantes LGBTQFRJYZ. Mas eu não tô nem aí pra isso, porque eu não pertenço a esse mundo horrível. Então eu acho engraçado assim, que não tem... existe um modelo econômico, né? O Bolsonaro não tem. E o modelo econômico é aquele modelo que diz que Venezuela é democracia, né? Aí agora não é mais, né? Porque agora para ganhar o segundo turno tá valendo tudo, né? Tira o Maduro, tira o Lula, tudo. Mas até então era. Venezuela era a democracia mais santa e imaculada do mundo. O governo Lula foi um governo lindo e maravilhoso. O governo Dilma, ninguém lembra, ninguém viu, ninguém nem menciona. Cadê? Porque olha só, isso é uma coisa interessante do PT, que eu acho interessante, né? Que houve um golpe em 2016, houve um golpe.
E aí em 2018, quem deveria ser lançado a presidente do Brasil? A Dilma, porque se houve um golpe, ela não é popularíssima. Por que a Dilma não está toda hora aparecendo com o Haddad? Ah, é porque a Dilma não fez um governo tão bom, né? Porque a Dilma não é tão popular, porque as propostas econômicas dela não são tão boas, né? Então, assim, existe esse problema na questão econômica. Então, mas ó, eu só quero fazer porque a gente um tem pouco ganchinho tempo, aí, só um ganchinho muito importante para mim. O movimento LGBT é muito sério, é muito importante. Sim, ele e é sério. faz porque você falou que ele não é. E é um Ele é movimento sério, pra eu rir à muito noite. respeitado, e eu tenho muito respeito por todos vocês que fazem parte desse movimento. Tenho a minha admiração, tenho o meu carinho, o meu apreço. E quanto a gente, como você está falando do PT, do governo, tudo isso que você falou, ok. Eu não vou discordar com você mesmo porque eu falei, eu não sou petista e não acho que foi o melhor governo mesmo, foi uma porcaria. Mas como eu disse, o meu voto para o PT não é um voto de partido, é um voto moral. Então, por mais que você tenha suas justificativas governamentais, políticas, é um voto moral. Um voto moral vai além da política. Então, eu não estou votando contra o PT, eu estou votando contra as coisas que esse candidato, pessoa, prega. Porque isso ofende muitos amigos meus, muitas pessoas que eu amo. Então, mas e acontece... a mim, como mulher, me atinge. Não, mas o movimento LGBT não é essa pureza que vocês falam. O movimento LGBT, por exemplo, já teve grupo que me expulsou porque eu falei mal da religião da paz. Porque não pode falar mal da religião da paz. Porque a religião da paz, embora jogue os homossexuais dos altos do prédio, ela é uma religião muito melhor que a cristã. Então não pode falar mal dessa religião. Aí também você não pode criticar os governos comunistas. Por que não pode criticar? Porque esses governos são o fetiche das pessoas. Tem gente que acha legal, por exemplo, ir para campo de concentração. Tem gente que tem esse fetiche. O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Aí também não pode falar mal do PSOL. Aí é complicado, não pode falar mal do PSOL, que é o pior partido de todos, né? Porque o PSOL... é engraçado isso, assim. Homofobia é crime. Incentivo à homofobia também deveria ser crime. Por quê? Porque o PSOL lança de 2 em 2 anos, porque as eleições têm essa pequena desgraça, são de 2 em 2 anos, né? E aí a gente tem que ir lá votar. E nessas eleições de 2 em 2 anos, o que acontece? O PSOL lança candidaturas folclóricas, lança candidaturas homossexuais folclóricas, engraçadas, ridículas, babacas. Igual o Jean Willis, por exemplo. O que o Jean Willis é? O Jean Willis é um babaca, ele não representa gay, não representa ninguém. Entendeu? Não representa ninguém. Então, assim, o movimento LGBT é podre. Por que ele é podre? Porque ele é um movimento que ele puxa o saco de bandidos, de partidos criminosos e acha que e não tá nem aí. Sabe o que eu tive que escutar essa semana? Eu tive que escutar o seguinte, o que eu tenho a ver? Né? Eu tive que escutar o seguinte, o Brasil é o país que mais mata LGBTs. Isso não... Então, com certeza, né? Isso de pagar multa por ser gay, que é a realidade do Egito, de ser escravizado, como acontece no Irã, isso de pena de morte, como acontece na Arábia Saudita e em outros lugares, isso não é tão grave, porque no Brasil, o Brasil é o país que mais mata LGBT. Não interessa. Tanto morte de LGBT no Brasil é uma vergonha, como o que acontece no mundo islâmico e no mundo comunista. Agora, para alguns grupos é só um lado que interessa. E a gente está aqui para falar que é os dois lados. Tanto é que o Bolsonaro, todo mundo fala que ele é nazista. E é nazista, porque o que ele vai fazer com os judeus? Vai jogar os judeus aonde? Em Israel. Então é engraçado isso, ele é nazista e apoia Israel. Ele é homofóbico e quer dar legítima defesa para os gays. Porque hoje, se eu me defender de um marginalzinho, vem a Maria do Rosário defender o marginalzinho. Entendeu? Então eu acho engraçado que existe essa questão. O pessoal tem medo, mas tem isso. Mas a gente sabe também, desculpa, Nick, que tem que fazer umas 2 horas aqui de programa. Mas a gente sabe que o Bolsonaro, ele mudou o discurso. Ele mudou o discurso. O Bolsonaro verdadeiro é aquele que a gente pegar lá no passado e ver todas as coisas que ele falava. Um pouquinho, depois que o negócio ficou feio para ele, ele mudou o discurso.
Hoje o Bolsonaro, ele é a favor do homossexual, ele ama os homossexuais, ele ama as mulheres. Ó, Você não mulher, acha que é uma ele quer perspectiva? tirar a licença maternidade da gente. Cuidado aí, você que é funcionário, tem seu 13º no final do ano, não é que dão 13º pra gente, não. A gente fazendo a soma dos meses dos anos, dos meses do ano, que tem meses que tem 5 meses, 5 semanas, enfim, o 13º a gente paga para ganhar. Entendeu? Estão querendo tirar. Por isso que não existe o 13º. Não tem o 13º. Quando Existe, chega agora mas aqui não existe. dezembro, quando chegar agora dezembro, eu quero meu 13º. Lá o general lá tá falando que não, que isso daqui é tudo Isso já foi desmentido. Não, ele falou, não é que foi desmentido. Ele voltou atrás porque ficou feio. Ele falou, tem um vídeo dele falando. Tá bom. Voltou atrás porque é feio. Tudo aquilo que eles falaram e ficou feio, voltou atrás. Mas é assim na política, não é? Para se ganhar, você tem que convencer com palavras doces. Só que eu acho gentis. engraçado essa questão do homossexual, que falam que o Bolsonaro agora está tentando conseguir votos de gays. Exato. Claro, tá tentando, porque os gays são eleitores. Porque apesar da esquerda achar que os gays não são eleitores, porque a esquerda acha isso. A esquerda acha que quando eu for votar no primeiro turno, só iria ter o PSOL, né? E o PT, né? Só iriam ter os dois partidos, o PT, né, que é o sujinho, e o PSOL, que é concebido sem a mancha do pecado original, né? Iria estar lá os dois. Porque a mente que existe é essa. De que você tem que votar naquele partido porque você deve alguma coisa. Não, mas a gente tem essa liberdade. Não, tem essa liberdade, ainda bem. Que nem quando você fala que você sofreu, tudo que você sofreu com o movimento LGBT, eu realmente me compadeço com você por você ter encontrado no caminho pessoas erradas. Eu conheço muita gente desse movimento, pessoas lindas, maravilhosas, que você ia amar conhecer. Ainda mais você sendo inteligente do jeito que você é. Você é uma pessoa muito inteligente. Obrigado. Entendeu? Então, você cruzou no caminho com pessoas erradas. Então, a gente não pode generalizar. Mas é muita gente que faz coisa errada nesse movimento. Você não vê agora? A UFABC vai aprovar cotas sexuais. Entendeu? Ano que vem, o que vocês acham que vão fazer? Vão fazer faculdade. Se aprovar. Uma coisa é falar que vai, que nem Muito um bem, projeto. Rosinha. É isso aí, aprovar- gente. Vamos É isso fechar, aí. vamos fechar. Esse assunto vai acabar, sabe quando, gente? Só quando chegar no dia 28, que a gente votar. Muito obrigado a vocês que participaram comigo. Do meu lado aqui, Febo Werneck, um grande artista. Vou trazer ele no live aqui, sozinho, tá? Só sobre recriação Ele histórica. vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Ele me falou agora que saiu na capa da Veja, que legal. Não, Isso da aí. época. Da época. Olha, falando sobre o Bolsonaro. Falando sobre o Bolsonaro E sobre, coragem, homem. e sobre os LGBTQFRJ que eu apoio. Muito bem, corajoso. Então vocês veem a coragem dele de vir aqui, né, em público, falar o que ele pensa, falar o que ele acha e lutar pelo que ele acredita. Do meu outro lado aqui, uma outra guerreira, Mel Glitter, apresentadora de TV, poetisa, influenciadora. Ela é poderosa, essa mulher, viu, gente? Bom, também Bonitona. colocando... E linda, uma bela mulher. Ai, gato. Uma bela mulher. Muito obrigado por vocês dois estarem comigo. Agradecimento especial à Cláudia, minha querida jornalista que me ajudou aqui com a ideia da pauta. Agradecimento ao André também que trouxe aqui gentilmente o meu querido amigo Febo. E vocês fiquem com Deus, gente. Dia 28, essa briga vai acabar. No dia 29, você faz as pazes com o seu Sabe o amigo. que eu li? É. A gente pode falar porque já tá de noite. Acabou. Eu li um meme que o pessoal falando assim: vamos organizar no dia 29 uma orgia igual o do Dória, porque é com os amigos que a gente brigou no. Aqueles eventos do Facebook, né? É, Eu tô assim. entrando em todos. Eu tô entrando em todos. Até das urnas eu tô entrando. É, porque o problema, entenda uma coisa, você que tá em casa. O problema não é hoje. Você tá achando que aqui o negócio vai acabar domingo, filho? Está apenas começando. Eu quero ver ano que vem como vai ser o negócio. Como é que vai ser o Natal desse ano? Você já pensou? Não Como vai vai ser ser o mais Natal Natal na em sua família. casa? Não vai ser mais Natal em família. Como vai ser o amigo secreto da sua empresa no fim do ano? É verdade. Como vai ser o seu amigo secreto na sua faculdade? E não tô nem falando de coisas como Bolsonaro e para aquele seu amigo que votou, declarou que ia votar na múmia, no
no Meirelles, como que vai ser? Pessoa que votou... não é nem a polarização do negócio, Bolsonaro versus Lula. Eu tô falando coisas do tipo, o cara que votou no Boulos e não gostou do amigo que vai votar na Marina. Como vai ser isso no amigo secreto? Da empresa, no Natal. Já pensaram o que vai acontecer no Natal de vocês? Vai ter que ser um Natal sem facas na mesa. Gente, mais amor no coração, mais esperança, tenham calma, não tenham medo, como a Lua falou. Mais amor, por favor. Um beijo para todas as meninas do Gina Indelicada e para todas as meninas do Convento das Poderosas também. Amo vocês, todas as meninas do meu perfil. Eu iria também mandar Pode mandar algumas, vários beijos aí. alguns Pode mandar beijos. beijo, pode Não, eu mandar. não vou mandar, tá? Não vou mandar porque eu não quero. Não, E porque claro, é o seguinte, não obrigada a e porque nada. as pessoas que eu convidei para estarem aqui participando da live não vieram. Então, como nós não estamos preocupados, né, em agradar as pessoas, não, porque veja bem, se o pessoal que eu convidei estivesse na live, Tem um monte de eu mensagem, eu estaria mandando beijinhos, coraçõezinhos, mas não vou mandar, porque vocês não estão assistindo. E se vocês vão assistir depois, o problema é de vocês. Tá bom? Obrigado, gente, a todos vocês que comentaram, deixaram aqui o Tem que mais vocês esse acreditam, ferrado, o que vocês acham. Obrigado, gente. Ó, não briguem com seu amigo, não briguem com seus pais, porque eles pensam diferente de vocês, não briguem com seus irmãos, porque pensam diferente de vocês, porque afinal... É igual falou o Olavo de Carvalho, né? Comunista não tem amigo. Ah, mas é minha mãe. Manda merda. nós estamos vivendo isso aí. Beijo no coração, até o próximo. Muito obrigado, Maurão, pela direção aí. E até o próximo live, se Deus quiser. Compartilha, gente. Valeu! Tchau! Tchau, Tchau, pessoal.